Oi pessoal, esse é o nosso podcast e agora vocês vão ouvir meu amigo Christian falar sobre a morte de Ivan Ilitch. Publicada em 1886, A Morte de Ivan Ilitch é uma novela curta que aborda temas universais: a vida, a morte, o medo, a hipocrisia social e, sobretudo, o sentido da existência humana. O livro A Morte de Ivan Ilitch. O livro ele já inicia nos provocando e revelando uma frieza das relações sociais e a superficialidade de uma vida vivida para agradar os outros. Desde o início, a indiferença dos colegas com a morte de Ivan já expõe o vazio das convivências sociais e questiona até que ponto somos realmente importantes para aqueles ao nosso redor. Ao revisitar sua vida, percebemos que Ivan seguiu apenas expectativas externas, construindo uma existência aparentemente correta, mas, porém, internamente vazia. A narrativa desperta a reflexão sobre quantas das nossas escolhas são realmente genuínas e quantas são apenas repetições de padrões sociais. Com a chegada da doença, surge o medo, a angústia, a solidão. Ivan percebe que seu sofrimento não é apenas físico, mas fruto de anos vivendo sem profundidade. É toda montadinha, né? Frágil e até meio vazio se for pararmos para pensar mais um pouco. Então, o que mais me marcou foi a forma como o autor ele vai mostrar, né, o conflito interno ali do personagem, né, de Ivan, a angústia, né, o medo, o desespero dele diante da morte que está se aproximando da vida dele. Então, dá até meio que uma sensação, né, de inquietação mesmo na gente que está lendo. É como olhar no espelho, né, e se perguntar o que é que eu estou construindo de verdade na minha vida. Então, a gente para e tem essa reflexão diante da nossa própria vida, diante da nossa própria existência. E aí eu achei muito forte como o autor ele vai desmontar toda essa ilusão, né, de sucesso, de conforto, dessa coisa de vida perfeita. E aí ele vai jogar na nossa cara mesmo, né, que muitas vezes a gente vive só para cumprir um papel social, para manter a aparência. E aí a dor, né, ela vem e aparece com força, porque nada disso, né, viver de aparência, nada disso sustenta o que a gente é de verdade. Então, para mim, o livro ele não é só uma história, né, de um homem que está morrendo, apesar do livro ser bem pequenininho, não é? A obra ela é mais um espelho mesmo, né? Um choque de realidade, é, é um convite meio que doloroso até para a gente viver com mais consciência mesmo. E aí eu terminei, né, a leitura pensando, será que eu estou vivendo pelo que realmente importa mesmo ou só pelo que é mais seguro? Com a notícia da morte de Ivan Ilitch e os colegas de trabalho que reagem com indiferença, já pensando em promoções e vantagem. Isso já mostra o tom crítico da obra, a superficialidade das relações humanas. Depois voltamos ao passado, para acompanhar a vida e Ivan e o surgimento de sua doença. Conforme sua dor aumenta, cresce também o seu desespero. Ele percebe que viveu uma vida vazia, guiada mais pela aparência do que pela autenticidade. O único que demonstra compaixão verdadeira é Guerasim, o jovem camponês que cuida dele. Isso faz Ivan enxergar o contraste entre uma vida simples e sincera e a vida artificial que ele construiu. Nos últimos instantes, Ivan Ilitch passa uma transformação interior. Ele aceita sua morte e sente que algo nunca tinha experimentado: paz. Esse momento simboliza um renascimento espiritual. É como se Tolstói tivesse, digamos, encontrado sentido de quem vive de maneira verdadeira. A morte de Ivan Ilitch é um convite para repassar valores. Tolstói nos pergunta: estamos vivendo de modo autêntico ou apenas seguindo o que os outros esperam? O livro mostra que a consciência da morte pode nos levar a uma vida mais real, mais humana e mais empática. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que essa conversa tenha ajudado você a entender melhor a obra e, quem sabe, refletir um pouco sobre a vida também. Obrigado por escutar e até o próximo episódio.